Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcos Padovani, da Padovani Music School. Estou aqui para responder hoje uma pergunta de um dos nossos inscritos aí no nosso canal, aí, que é o nosso amigo Emerson Ribeiro. O Emerson pergunta sobre a tuba. Ele tem uma tuba Bossey. Olha a pergunta dele: tem uma tuba Bossey, banho de prata. Eu não conheço essa marca, pelo menos da maneira como está escrito aqui, né? Com banho de prata, e não sabe se tem um outro banho por baixo, se já foi reformada. E ele queria tirar a prata, fazer o desplacamento e deixar aquele acabamento de metal escovado. Então é sobre isso que eu vou falar rapidamente hoje aqui para vocês. Mas antes disso, eu gostaria de pedir, se você está visitando a gente, está chegando aí no nosso canal, se você quiser se inscrever, fique à vontade, ou curtir nosso vídeo, tá bom? Porque dessa maneira, quanto mais seguidores a gente tiver, mais inscritos no canal, melhor dizendo, né? Isso ajuda para a gente continuar fazendo o nosso trabalho, tá bom? E trazendo sempre informações técnicas sobre instrumentos musicais de sopro, sobre manutenção, luteria e tudo mais. Então vamos lá. Quando a gente fala sobre alterar o banho, o acabamento superficial de um instrumento de metal, a primeira coisa a ser considerada é a condição do instrumento, né? Então tem que se fazer um estudo bem criterioso, bem cuidadoso sobre qual é a condição daquele instrumento. Porque o metal do instrumento de sopro, ele, depois de um certo tempo, ele não tem mais a mesma resistência que um metal novo, né? E se é um instrumento que já passou por algum tipo de reforma que envolveu o acabamento, mais ainda, porque nesse metal já foi aplicado, né, já foi submetido, né, a algum esforço, né, como resistir a politriz, um acabamento e tudo mais. Então é muito importante saber qual que é o estado do instrumento, né? Então vamos partir do princípio que é um instrumento muito conservado, que nunca foi reformado, que o metal dele está em ótimas condições, porque é possível, mesmo o instrumento antigo está com metal bem forte, né? Porque existem materiais, né, que são realmente muito bons e até surpreendem a gente. Então vamos partir desse princípio, que é um instrumento muito bom. Nesse caso, pode-se fazer a remoção da prata e fazer um acabamento, né, escovado. Aliás, o acabamento escovado ele é muito indicado para instrumento antigo, porque você não vai precisar, na politriz, submeter o instrumento ao alto brilho, né? Então você vai com a politriz, aplicar a politriz no instrumento até um certo ponto, porque depois você vai escovar. Então é indicado esse acabamento escovado, porém a gente tem que ter consciência que o processo de remoção de prata não é um processo simples. Ele tem que ser feito da maneira correta, né? Uma maneira que não force o instrumento, porque se a gente for remover a prata na politriz, que já vai forçar o instrumento, e depois, na hora de aplicar outro banho, também aplicar a politriz, a gente está forçando duas vezes o instrumento, vamos dizer assim, né, grosso modo. Então o ideal é remover a prata com um processo químico, né? Então são componentes químicos que têm uma aplicação específica para que a gente possa fazer essa remoção da prata. Bom, depois que é feito a remoção da prata, quando a gente faz a remoção da prata através do processo químico, o material ele não sofreu nenhum esforço, né? Se o processo químico foi feito corretamente, com segurança, o material ele não sofreu nenhum esforço, o metal. Por quê? Porque a prata simplesmente ela se desprendeu, né, do metal, ela se desprende e o metal continua com a mesma condição. A partir desse momento, aí a gente passa a pensar no acabamento que a gente vai colocar nesse metal. E se é um metal que está em ótimas condições, então a gente pode sim partir para a próxima etapa, que vai ser a regularização da superfície, né? Correção de qualquer amassado, qualquer risco grande. Então, deixar a superfície totalmente bem regular. E após isso, o trabalho que vem em seguida
para o acabamento final, que seria daí um polimento para tirar todos os riscos e a peça ficar perfeitamente lisa, né? E depois a aplicação do efeito escovado, que é feito através de uma escova, né, específica, para dar aquela aparência lá dos riscos, né, que tem todo um jeito certo, apropriado para fazer, para ficar bonito, tá? E sobre isso, a aplicação do verniz. Alguns clientes pedem para apenas remover o banho e deixar no metal puro por uma questão de gosto, né? E também por questão de sonoras. Tem cliente que prefere o comportamento do instrumento sem nenhum banho, tá? Então fica aí essas informações sobre a pergunta feita pelo nosso amigo Emerson, tá bom, Emerson? Então, o banho de prata pode ser removido sim, mas existe um cuidado muito grande que é necessário. E pode-se sim fazer depois um acabamento escovado com ou sem verniz, tá? E tudo isso, só repetindo, mas é muito importante, com critério, né? Para antes de iniciar, uma boa avaliação e um bom critério. E durante o processo também, talvez alguma peça seja necessário trocar, substituir algum tubo, fazer uma peça nova, né? Então, tem muita coisa envolvida, tá legal? E sempre é bom a gente falar também que preservar a originalidade do instrumento é também muitas vezes uma ótima escolha, tá joia? Então, pense em tudo isso para você tomar a melhor decisão para o seu instrumento conforme o seu gosto. Valeu, pessoal, muito obrigado, um forte abraço, obrigado ao Emerson em especial por participar e até o próximo vídeo. Valeu!